Yesterday, Ontem, we began in understanding the development of the new theology to some extent at least. nós começamos a entender até certo ponto o desenvolvimento da nova teologia. But we spent more time perhaps on the life and the teachings of Dr. Desmond Ford. Mas nós gastamos mais tempo falando sobre a vida e os ensinamentos de Desmond Ford. I mentioned that he'd gone to the State Michigan University to earn his doctorate. E eu mencionei que ele foi à Universidade do Estado de Michigan, onde ele adquiriu seu doutorado. And then he went back to be the chairman of the religion department at Avondale College. Então ele voltou à Austrália para ser o presidente do departamento de religião de Avondale. That was in 1971. Isso aconteceu em 1971. Now, at that time, I was on the psychology department at the University of Sydney. Naquele tempo eu estava no departamento de psicologia da Universidade de Sydney. And I was completing my doctoral course. E eu estava concluindo o meu doutorado. I was also president of the Sydney University Seventh-day Adventist Student Society. Eu também era presidente da Sociedade de Estudantes da Universidade de Sydney. And I mentioned the fact that I had a conference of all the universities in Australia, the Seventh-day Adventist students from all the universities. Eu também mencionei o fato da conferência que foi realizada com todos os estudantes das universidades de lá. And that's when I first realized that Dr. Ford no longer believed in the sanctuary message. E foi desta vez que eu percebi que o Dr. Ford já não acreditava mais na mensagem do santuário. I said 71, I'm sorry, it was 61 that he went back. Eu disse 71, mas na verdade foi 61, me desculpem. In 1965, after I'd completed my doctorate, Em 1965, quando eu completei meu doutorado, I was called to be the chairman of the education department at Avondale College. eu fui chamado a ser o presidente do departamento de educação da faculdade de Avondale. And I realized that he was making a tremendous impact on the thinking of the students there. E eu percebi que ele estava causando um impacto tremendo no pensamento dos estudantes que ali estavam. One of the other Bible professors Um dos outros professores bíblicos seemed intimidated by him. parecia intimidado por ele. He said, "The students won't listen to me because I don't have a doctorate." Ele dizia: os estudantes não me ouvem porque eu não tenho um doutorado. Actually, he was quite a good teacher. Na verdade, ele era um bom professor, But Ford had the charisma. mas Ford tinha todo aquele carisma. And it was true that the students were very much drawn to the theology they were learning from Desmond Ford. E era verdade que os estudantes estavam mesmo tendendo para a teologia que estavam aprendendo de Ford. And as of course we could have predicted, they were now going out. A little more distance from the mic, please. Thank you. Okay, push it back. And so it was a very difficult situation. Portanto, era uma situação muito difícil. The principal of the college 100% supported him. O diretor da faculdade o apoiava 100%. The Australasian division president supported him. O presidente da divisão australasiana também o apoiava em 100%. So it was very difficult for those of us that opposed what he was preaching. Então era muito difícil para aqueles de nós que nos opunhamos ao que ele pregava. I remember students coming into my office.
Eu me lembro de estudantes vindo ao meu escritório. Oh, we had such a wonderful lecture from Dr. Ford today. Oh, nós tivemos uma aula maravilhosa do Dr. Ford hoje. Almost inevitably, their great insights were heretical insights. Quase que inevitavelmente, os seus grandes ensinos eram heresias que ele ensinava. And I would do my best to show them how wrong it was that they had received. E eu fazia o meu melhor para mostrar quão errados estavam aqueles que aceitavam os ensinos. There's no question that he had a very sharp mind. Não há dúvida de que ele tinha uma mente muito boa. And many times we walked together. E várias vezes nós caminhamos juntos. Now, one thing you can say for Desmond Ford, he lived the health message. Agora, uma coisa que nós podemos dizer acerca de Desmond Ford é que ele vivia a mensagem de saúde. He had married a very sincere Christian woman. Ele havia se casado com uma cristã muito sincera, But she contracted what proved to be terminal cancer. mas ela acabou contraindo câncer terminal. She was so courageous in her sickness. E ela, em meio à doença, ela permanecia muito corajosa. And eventually she got down to about 60 pounds. E eventualmente ela acabou vindo a se pesar 60 libras, que é cerca de 34 And quilos. Des did look after her well. Sorry. He looked after her. E ele cuidou bem dela, Desmond Ford. I remember seeing him carrying her in his arms Eu me lembro de vê-lo carregá-la em seus braços, when she virtually had no strength left. quando ela parecia já não ter mais força. And as expected, she died, E como esperado, ela faleceu, leaving 2 young children. deixando 2 filhos jovens. He eventually married a younger young lady. E ele depois se casou com uma jovem. She had come out to New Zealand with her mother to migrate there. E ela havia ido à Nova Zelândia com sua mãe, migrado para lá. And then she came to study at Avondale College. E então ela veio de lá e a Austrália foi estudar na faculdade de Avondale. During Gwen's terrible sickness, E durante a doença terrível da esposa, she was given the role of trying to help around the house and the children and so on. tinha sido dado àquela jovem o dever, o encargo de ajudar a cuidar das coisas pela casa, ajudá-los, assisti-los. She was a new Seventh-day Adventist when she came to Avondale College. Ela tinha se tornado adventista do 7º dia há pouco tempo, quando foi à faculdade de Avondale. And eventually he was to marry her as his second wife. E ele veio, então, mais tarde a se casar com ela, foi a sua segunda esposa. But unfortunately she had imbibed Des's theology. Mas, infelizmente, ela, então, se contaminou com a teologia de Desmond. In spite of all the support that Dr. Ford got from the college president and from the division president, E mesmo com todo o apoio que Desmond conseguiu do diretor da escola e do presidente da divisão, there was a lot of turmoil in Australia. houve muito rebuliço na Austrália. As these older ministers and administrators rose up against the terrible theology that was being spread about. Quando os administradores mais antigos se levantaram contra essa teologia que estava sendo espalhada. And these men constantly called upon the division to do something about Ford and his theology. E esses homens, eles constantemente faziam ligações à divisão para que fizessem algo acerca de Ford e sua teologia.
But of course, with the president supporting him, nothing happened. Mas é claro que com o presidente apoiando, nada aconteceu. However, there was going to be reactions nevertheless. Entretanto, houve reações. Many of these old retired ministers and administrators Muitos desses ministros e administradores jubilados were greatly honored by the older members in the church because they knew how faithful they had been. eles foram honrados pelos membros mais antigos da igreja que sabiam quão fiéis eles haviam sido. And of course, that's when they wrote the letter that said, "Concerned brethren." E eles escreveram então uma carta que dizia assim, irmãos preocupados. By the time that took place, I was overseas in the West Indies. E quando isso aconteceu, eu estava em outro país, no West Indies. But Russell was very active with these retired leaders. I'm sorry. I was overseas, but Russell was there to work with these retired ministers. Então, eu estava em outro lugar, mas o meu irmão Russell estava lá com aqueles ministros jubilados. They realized that they were getting nowhere in their protest to the South Pacific Division. E eles viram que não estavam chegando a lugar nenhum com seu protesto lá na divisão do Pacífico Sul. And they started to send their information overseas to the General Conference. E eles começaram então a enviar essa informação para a Associação Geral. Elder Pearson was a very basic Seventh-day Adventist. O pastor Pearson era um adventista do sétimo dia bem tradicional. And as the General Conference president, he had some influence. E como um presidente da Associação Geral, ele tinha bastante influência. But the leaders in the South Pacific Division Mas os líderes da divisão do Pacífico Sul tried to calm down these leaders. tentaram acalmar esses líderes. And they said that these were the old men and they are out of date in what they believed. E dizendo que aqueles homens preocupados eram homens já velhos, antigos, estavam desatualizados em sua crença. I remember when I was back in Australia on furlough from Jamaica. Eu me lembro quando eu voltei da Jamaica para a Austrália. Russell and I were talking to about 10 or a dozen of these faithful old leaders. E o Russell e eu estávamos conversando com 10 ou uma dúzia destes fiéis líderes antigos. And during that dialogue with these retired ministers, E durante o diálogo com esses ministros jubilados, we had a challenge made to us from these older ministers. eles nos fizeram então um desafio. They said, "You young men," Disseram, vocês jovens, we were in our beginning 40s then. nós estávamos começando a entrar nos nossos 40 naquela Of época. course, to them, we were still young men. Então, para eles, nós ainda éramos jovens. They said, "We're not going to be around much longer. E eles disseram, nós não estaremos vivos por muito tempo. Will you two young men promise us that you won't drop the flag when we pass away?" Prometam para nós, jovens, que vocês não vão deixar cair a bandeira quando nós passarmos para vocês. I tell you, Eu digo a vocês, that was a hard moment for us. foi um momento difícil para nós. But we promised them, Mas nós prometemos a eles, and more than them, but God, that we would hold that flag of truth high. mais ainda do que só a eles, mas a Deus, que nós iríamos hastear aquela bandeira para sempre. They said, "You're going to be persecuted." E eles falaram, vocês serão perseguidos.
and you're going to be marginalized, Vocês serão marginalizados, just like we have. assim como nós temos sido. But you still have to stand. Mas vocês ainda assim têm que permanecer firmes. That's still a very serious promise that we made. Foi uma promessa muito séria ainda que nós fizemos. A couple of these men were on the division committee. Alguns desses homens estavam na comissão da divisão. There was Pastor John Keith Havia o pastor João Keith and Pastor George Burnside. e o pastor George Burnside. Now, at the time, Pastor Keith had just retired from being the president of the Trans-Commonwealth Union. E o pastor Keith, ele tinha acabado de se aposentar da União Trans-Commonwealth. Where is it from? It's the southern part of Australia. É uma união que abrange a parte sul da Austrália. There were two unions in Australia. Havia duas uniões na Austrália. The Trans-Tasman, which had the northern states, A Trans-Tasmânia, provavelmente, que pegava os estados do norte, as well as New Zealand. e também a Nova Zelândia. And the Trans-Commonwealth had the bottom half of Australia. E essa Trans-Commonwealth que pegava a parte de baixo da Austrália. Now, when Pastor Naden became the president of the division, the South Pacific or Australasian division at that time, Então, quando o pastor Nathan ele se tornou presidente da divisão australasiana naquele tempo, he had been greatly loved by the Adventist people. ele era grandemente amado pelo povo adventista. He had been the speaker on the Voice of Prophecy program on the radio around Australia and New Zealand. Ele era o orador do programa Voz da Profecia da Austrália e Nova Zelândia. He was a New Zealander by birth, Ele foi nascido na Nova Zelândia and he had a beautiful radio voice. e tinha uma linda voz de rádio. We always listened to Pastor Naden every Sunday evening. E nós sempre ouvíamos ao pastor Nathan no domingo à noite. However, when he became president of the division, Entretanto, quando ele se tornou presidente da divisão, it was obvious that he did not believe the full message of the Adventist faith. tornou-se óbvio que ele não acreditava completamente na mensagem adventista. And that was a sad realization to me, because from a boy I'd listened to him on the radio. E foi algo triste para eu compreender, porque desde garoto eu já ouvia na rádio. And of course, because of his popularity, people tended to follow what he said. E por causa de sua popularidade, as pessoas tinham a tendência de acreditar e seguir o que ele dizia. And that made it easy for him. E isso tornou as coisas fáceis para ele. However, when he was voted in as the president of the division, Entretanto, quando ele foi votado como presidente da divisão, Pastor John Keith was the other main candidate for the division presidency. o outro candidato à presidência era o pastor João Keith. Pastor Keith, also a New Zealander, Também este da Nova Zelândia. he got one less vote than Pastor Naden for the presidency of the South Pacific Division. E ele recebeu um voto a menos do que o pastor Nathan para a divisão do Pacífico Sul. Oh, what a difference there'd have been in the South Pacific if John Keith had become the division president. Que diferença teria sido na divisão do Pacífico Sul se João Keith tivesse sido eleito presidente? See, Pastor Keith had been born into a Plymouth Brethren home. Ele foi nascido em um lar dos irmãos que é chamado os irmãos Plymouth, Which
had the same theology as the New Theology in Australia. Os quais tinham a mesma teologia do que era a nova teologia na Austrália. He was 15 years old when his parents heard the Advent message and threw away the Plymouth Brethren beliefs and endorsed the true Adventist message. E ele tinha 15 anos de idade quando os seus pais ouviram e aceitaram a mensagem adventista e deixaram essa mensagem dos irmãos Plymouth. Pastor Keith was one of those straight-backed, determined men. O pastor Keith era um daqueles homens firmes. He had a tremendous dignity about him. Ele tinha uma tremenda dignidade. He had served in the mission field. Ele havia servido no campo missionário. And there he showed how strong he was in his beliefs for this church and for its education. E mostrou quão firme ele era nas suas crenças e na sua educação. He had become the president of the Fiji mission. Ele se tornou o presidente da missão Fiji. I don't know whether you all know where Fiji is, but it's in the South Pacific. Eu não sei se todos vocês sabem onde fica o Fiji, mas é lá no Pacífico Sul. There's really about 300 islands to it. Há cerca de 300 ilhas que compõem. But most of them are concentrated in the main island. Mas a maioria é concentrado na ilha principal, a maioria da Before he região. came president, the Fiji mission president had accepted state aid for the teachers of the Adventist school. E antes dele se tornar presidente daquela missão, eles haviam aceito, they had accepted what? State aid, funds, money Dinheiro to pay the teachers, the Adventist teachers in our Adventist school. para pagar os professores, dinheiro do Estado para pagar os professores ali. Whatever you do, don't mix up with the government for Christian schools. O que quer que você faça, não se misture com o governo para ajudar as escolas cristãs. We should sacrifice to run these schools. Nós devemos nos sacrificarmos para operar essas escolas. Not long after Pastor Keith had become president of that mission, E não muito tempo depois, o pastor Keith se tornou presidente daquela missão. a new change of leadership in the education department of the government Uma nova mudança houve no departamento de educação do governo. declared that now they would choose who would go to all the schools. Declarando que agora eles é que iriam escolher quem iria para as escolas. And so they started to send non-Adventist teachers to go to the Adventist schools. Então eles começaram, o governo, a enviar professores não adventistas para as escolas adventistas. John Keith was a man of action. E João Keith foi um homem de ação. He went down to the capital, Suva, Ele foi à capital, que era Suva, went to speak with the Director General of Education for the nation, para falar com o diretor de educação da nação. and he said, "What have we got to do to change this situation?" E ele falou: o que nós temos que fazer para reverter essa situação? Well, while ever we are paying those teachers, we have the right to decide who goes there. E eles disseram: enquanto nós estivermos pagando pelos professores, nós temos o direito de decidir quem irá lecionar. What do we have to do to resign from taking this money from the government? E o pastor falou: o que é que nós temos que fazer para deixar de receber esse dinheiro do governo? You'll have to sign a document that you no longer will receive state aid. Você tem que assinar um documento de que não mais irá receber ajuda do Estado. Let me have the paper, he said. Me dê o papel, disse He ele. filled it out and signed it, and that was the end of having government aid and government teachers in our schools. Então ele preencheu o papel, assinou, e esse foi o fim de receber ajuda do Estado e professores do Estado em nossas escolas. When the division leadership heard what he had done,
Quando a liderança da divisão ouviu sobre o que ele tinha feito, they told him, "You should never have taken that action without consulting with us." eles disseram a ele: você nunca devia ter tomado essa decisão sem ter consultado conosco antes. Pastor Keith didn't waver. E o pastor Keith nem balançou. The emergency was immediate and I took immediate action. Ele falou: a emergência foi algo imediato e eu tomei uma ação imediata. And now we can choose all the teachers again. E agora nós podemos escolher todos os professores mais uma vez. Then came, he was now union president in the Trans-Commonwealth Union. Então ele era agora presidente da União Trans-Commonwealth. Of course, this is years later. É claro, isso alguns anos mais tarde desse evento. And the big issue now in Australia was, would they accept state money for our educational system? E a grande questão na Austrália que estava acontecendo era se eles iriam aceitar dinheiro do Estado para ajudar no sistema educacional. Now, it had been talked about for quite a number of years, probably 15 or more years. Isso já havia sido discutido por 15 ou mais anos. And the previous leaders had said, we will not support state aid. E os líderes anteriores vinham sempre dizendo: nós não apoiamos receber ajuda do Estado. And the division had taken two actions to that motion. E a divisão tomou duas ações diferentes quanto a essa proposta. And then they sent out a petition to all the people in the state of New South Wales. E mandaram uma petição a todos no estado de New South Wales. That was to our membership in all the churches in the state of New South Wales. Para todos os membros das igrejas no estado de New South Wales. As a young man, I signed that petition that we will not accept state aid. E quando eu era jovem, eu mesmo assinei aquela petição para não aceitar a ajuda do Estado. And our church wrote very strongly E nossa igreja escreveu de forma muito decidida against accepting state aid. contra receber a ajuda do Estado. Letters were written to the newspapers. Cartas foram escritas aos jornais. Articles were written to get into the paper that the Seventh-day Adventist Church opposed state aid for parochial schools or non-public schools. E cartas foram escritas também nos jornais, até adventistas, sobre não aceitar essa ajuda do Estado para colégios não públicos. But by far the largest religious educational system was the Roman Catholic system. Mas o sistema educacional predominante ali era o sistema católico. And they were strongly supporting it. E eles estavam apoiando fortemente. And both the government and the opposition parties had to come in to line together to support it for the Catholic vote. E tanto who lined up together? Both the government, the reigning government, and the opposition, that is the minority party. Tanto o governo quanto os partidos opositores, eles tiveram que então entrar em um consenso para dar apoio a essa pressão da Igreja Católica. Because they knew they couldn't win the government if they didn't have the Roman Catholic vote. Porque eles sabiam que eles não poderiam ganhar governo se não tivessem o voto dos católicos. Well, eventually it came to the division committee at the year-end meetings. Então, o que aconteceu é que esse assunto veio parar nas comissões de final de ano. And now the division president was urging that they support and take state aid for the Seventh-day Adventist schools. E agora o presidente, então, estava encorajando as pessoas ali a aceitarem a ajuda do Estado para os colégios adventistas.
Pastor Naden, E o pastor Naden, who was still the division president at that time, que ainda era o presidente da divisão naquela época, was reminded that when he first became president of the division, foi lembrado de que quando ele havia se tornado presidente da divisão, he had been interviewed by the Daily Telegraph, one of the major papers in Sydney. ele foi entrevistado pelo Daily Telegraph, que era um dos jornais principais em Sydney. And the main thing that they quoted in that interview was that he said, "We are against state aid." E uma das coisas principais que ele citou naquela entrevista foi: nós somos contra a ajuda do Estado. That was in 1962. Isso foi em 1962. But now we're at 1969. Mas agora nós estamos em 1969. Of course, there was a General Conference representative there at that division meeting. E é claro, havia um representante da Associação Geral naquela reunião da divisão. And one after the other, these delegates that were there at the session, the voting delegates, they were saying, "Yes, let us take state aid, that will help us in our schools." E um após outro daqueles delegados que estavam ali presentes diziam: sim, vamos aceitar a ajuda do Estado em nossas escolas. At that time, the division committee was made up of 38 men. Naquela época, aquela comissão da divisão tinha cerca de 38 homens, Including Pastor Keith and Pastor Burnside. incluindo o pastor Keith e o pastor Burnside. Everyone supported the motion to now accept state aid. E todos apoiaram a proposta de agora aceitar a ajuda do Estado. When there was no money, we said we would never take it. E quando não havia dinheiro disponível, nós dissemos que não aceitaríamos. But now the money was available, we wanted to take it with both hands. Mas agora que havia dinheiro disponível, eles queriam apropriar-se dele com ambos os braços. George Burnside spoke up. E então George Burnside se levanta e fala. In his most incisive way, told them that they were following the ways of Satan in accepting the aid for church schools. E da forma mais incisiva ele diz que com aquilo eles estavam seguindo os caminhos de Satanás em aceitar a ajuda do Estado em nossas escolas. Elder Keith was more dramatic. E o pastor Keith foi ainda mais dramático. He took out his wallet. Ele tirou a sua carteira, He opened it up. abriu and took out a $2 bill. e tirou uma nota de $2, That was the most commonly used bill in Australia at that time. que era a nota mais comumente usada, mais usada na Austrália. He took it and showed it to them. E ele tomou a nota, mostrou, And he said, "The problem with you men is there's too much of this." And he threw it across his eyes. e ele disse: o problema com vocês é que há demais disso. E aí ele colocou a nota assim nos olhos. Of course, the others scorned him. E é claro, os outros zombaram dele. But Pastor Keith was a man of integrity. Mas o pastor Keith era um homem de integridade. Pastor Burnside were men of fidelity. E o pastor Burnside, um homem de fidelidade. These became center men to this Concerned Brethren organization. E eles se tornaram homens centrais nessa organização dos irmãos preocupados. The leader of the group was Pastor Kent, J.W. Kent, James Winston Kent. E o líder do grupo era o pastor James Winston Kent. He was the first conference president I ever remember meeting. Ele foi o primeiro presidente de associação que eu me lembrei de ter conhecido. He was then the president of the North New South Wales Conference.
Ele era o presidente então da Associação Norte de New South Wales, And we lived in the North New South Wales Conference. que era onde nós vivíamos. It sounds strange, North New South Wales, but that's what it's called. Parece estranho, mas é esse o nome realmente. And so from a lad, I looked up to this man. Então eu realmente admirava esse homem. He was now about 80 years of age. E ele tinha agora cerca de 80 anos de idade. He'd been a president of 3 conferences Havia sido presidente de 3 associações. and had been one of the greatest evangelists that we had in Australia. E havia sido um dos maiores evangelistas que tivemos na Austrália. Oh, what a powerful speaker he was. Que orador poderoso que ele era. The greatest orator that I've ever heard. O maior orador que eu já ouvi. When he described something, you saw it, actually saw it. Quando ele descrevia algo, você realmente conseguia ver. It was dramatic. Era dramático. By the way, he had been the one that had led George Burnside to come into the Adventist faith in New Zealand. A propósito, foi ele que trouxe o pastor George Burnside à fé lá na Nova Zelândia. And while I saw Pastor Kent as the greatest orator, I saw Pastor Burnside as the greatest evangelist that we ever had in my time. E ao mesmo tempo que eu via o pastor Kent como o maior orador, eu via o pastor Burnside como o maior evangelista daquele tempo. These were the men that I admired as a young man. Esses eram os homens que eu admirava quando jovem. And many of the other so-called CBs or concerned brethren. E muitos outros também, chamados de irmãos preocupados. But a new generation of leaders had taken over the division, the South Pacific Division. Mas uma nova geração de líderes, então, entra na divisão do Pacífico Sul, And they were despising these men. que desprezava estes homens. You know, you can have a lot of power when you're the president of a division or of a conference or whatever. Você pode ter muito poder quando você é presidente de uma divisão ou de uma associação ou o que quer que seja. But the moment you retire, you have zero influence. Mas no momento que você se aposenta, tem influência zero. And a great split came in the South Pacific Division. E uma grande divisão houve na divisão Pacífico Sul. Eventually there was a big meeting at Avondale College. E acabou acontecendo uma grande reunião na faculdade de Avondale. The concerned brethren had asked for this dialogue. Os irmãos preocupados foi quem requisitaram este diálogo. Quite a few of the leaders were there at that meeting, including the college leadership. E um bom número de líderes se encontrava naquela reunião, inclusive a liderança da faculdade. And these 17 CBs. E esses 17 do grupo dos irmãos preocupados, 12 of them, these leaders of the past, 12 deles líderes do passado, and 5 leaders, lay leaders, including my brother Russell. 17 desses irmãos, 12 líderes do passado e outros 5 líderes leigos, como meu irmão e eu. And 5 papers were presented E 5 discursos foram apresentados on the errors of Desford's theology. acerca dos erros da teologia de Desmond Ford. My brother presented one paper O meu irmão apresentou um discurso on Desford's failure to follow the principles of creationism. sobre a falha de Desmond Ford de seguir os princípios do criacionismo. Because my brother had a very good grip on this as a physician. Porque o meu irmão, como físico, ele tinha um bom entendimento desse assunto.
médico, tinha um bom entendimento desse assunto. But it got nowhere. Mas mesmo assim não chegou a lugar nenhum. Very sadly, the man that was the head of the Biblical Research Center at the division E, tristemente, o homem que era o cabeça do Centro de Pesquisa Bíblica wrote a terrible report on this meeting, escreveu um relato terrível dessa reunião, upholding Desmond Ford apoiando Desmond Ford, and saying that the old men were out of touch with the trends in theology. dizendo que esses homens antigos eles já não estavam mais familiarizados com o que estava acontecendo com a teologia. I was absolutely shocked. E eu fiquei absolutamente chocado. You see, that professor had been on the faculty when I was on the faculty at Avondale College. Esse professor, ele estava lá, fazia parte dos funcionários quando eu estava também fazendo parte na faculdade de Avondale. Many times he came into my office, Várias vezes ele entrou no meu escritório, complaining how Des Ford was teaching all this error. se queixando de como Desmond Ford estava ensinando todos esses erros, And the students were listening to them and not to him. que os estudantes estavam ouvindo a Desmond e não a ele. But now he was in the division office, Mas agora esse que era professor estava no escritório da divisão. and he wrote what I know he did not believe. E ele escreveu algo que eu sei que ele não cria. Brethren and sisters, don't let high office, whether it's in a local church or in a conference situation, Irmãos e irmãs, não deixe que altas posições, quer seja em uma igreja local ou em outra situação, to sacrifice the integrity of this message and its principles. sacrifiquem a integridade dessa mensagem e os seus princípios. Oh, how sad it was to see this man, Pastor Jorgensen, Como foi triste ver este homem, o pastor Jorgensen. I wrote to him, Eu escrevi a ele, telling him how disappointed I was in what he wrote on behalf of the Biblical Research dizendo Institute. o quão decepcionado eu estava. Had graduated from the education course at Avondale 1 year before I graduated. Havia graduado no curso de educação de Avondale 1 ano antes de eu graduar. I did my research very well. E eu fiz a minha pesquisa muito bem. I went up to the Daily Telegraph office. That's one of the two main morning papers in Sydney. E eu fui então aos escritórios do Daily Telegraph, que é está entre os dois maiores jornais de Sydney. Of course, they didn't have computers in those days where you could find all this material. Claro, naqueles dias eles não tinham computadores para acessar facilmente todo esse material, But they had huge folders, mas eles tinham pastas enormes and they put cuttings in those pages e eles colocavam então as páginas ali on different topics, eles cortavam e separavam tópicos, thousands of topics, milhares de tópicos, but well organized. mas muito bem organizado. And it wasn't only from their paper, it was from all the 4 major papers in Sydney, the 2 morning and the 2 evening papers. Não apenas daquele jornal, mas dos 4 jornais principais, os 2 da manhã e os 2 da tarde. I asked them, what can you show to me what Seventh-day Adventists have written concerning state aid? E eu pedi-lhes, o que vocês têm sobre o que os adventistas do sétimo dia escreveram sobre receber ajuda do Estado? In about 10 minutes, Em cerca de 10 minutos, I had 3 of these huge folders about like this and about that thick. eu tinha 3 pastas na minha mão, cerca dessa largura aqui, dessa grossura. One said Seventh-day Adventists.
Em uma delas dizia Adventistas do sétimo dia. The other two said state aid. E as outras duas diziam ajuda do Estado. What a research it was to find all the information. Que pesquisa foi para achar toda a informação. I said, they've got a take on Seventh-day Adventists of what they've said in the press. E eu disse, eles realmente tomaram consideração do que os adventistas disseram à imprensa. I tell you, today in computers they'd have an even better take upon Seventh-day Adventists. Eu digo que hoje nos computadores eles ainda têm relatos melhores do que os adventistas têm dito. I wrote to the Minister of Education for the state of New South Wales. Eu escrevi ao Ministério de Educação de New South Wales. And asked if he could promise that there'd be no changes in restricting if Seventh-day Adventists accepted state aid. E eu perguntei se havia tido alguma mudança nos adventistas do sétimo dia quanto à posição de aceitar ou não a ajuda do Estado. The minister didn't respond to me, but the chief executive office of the education department O ministro não respondeu para mim, mas o escritório executivo, departamento de escritório executivo, sim. and he said, well, I would hope that would be the case. E o chefe do departamento disse, bom, eu espero que seja o caso, That no restrictions would place in the future. que nenhuma restrição seja imposta no futuro. But he said what I expected him to say. Mas ele disse o que eu queria que ele dissesse. But no present government can tie the hands of a future government. Mas nenhum governo presente pode amarrar as mãos de um governo futuro. Because a future government might change the laws. Porque um governo futuro pode mudar as leis. By the way, I found the statement where Pastor Naden, when he was interviewed, had said that the Seventh-day Adventist Church was against state aid. Propósito, eu encontrei a declaração quando o pastor Naden havia falado que ele era contra a ajuda do Estado. But now he'd gone in the other direction. Mas agora ele havia tomado uma outra direção. Well, would you believe it? Pastor Naden came to that dialogue. Vocês acreditariam que o pastor Naden viria àquele diálogo? And I strongly presented the case against accepting state aid. E eu apresentei decididamente a minha pesquisa contra a ajuda do Estado. And I presented what I had found from the Daily Telegraph office. E eu apresentei aquilo que eu havia adquirido do escritório do Daily And Telegraph read out what he had said in 1962. e li o que ele havia apresentado em 1962. That must have been uncomfortable for him to hear that. Talvez foi um pouco desconfortável para ele ouvir aquilo que ele mesmo disse. Dr. Krause, who gave the opposite view, O Dr. Krause, que deu a visão oposta a esta, he obviously hadn't done the research that I'd done for that debate. obviamente ele não fez o tanto de pesquisa que eu fiz para aquele debate. And there's no question that overwhelmingly the students then came to the conviction that we shouldn't accept state aid. E os estudantes então chegaram à conclusão de que não deveríamos aceitar a ajuda do Estado. After the meeting, Pastor Naden came to me. E depois dessa reunião, o pastor Naden veio a mim Why are you opposing the division? dizendo: "Por que você está se opondo à divisão?" I said, Elder Naden, Eu disse: "Pastor Naden, I have defended the stand of the Seventh-day Adventist Church in Australia. eu tenho defendido a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Austrália, Because this was before, later in the year, they had changed it to accept state aid. porque isso foi de antes deles mudarem a sua posição e decidirem aceitar a ajuda do Estado.
And the stated policy was to oppose state aid at the time I made that presentation. E na época que eu fiz aquela apresentação, a lei ali, regra declarada, era não aceitar essa ajuda do Estado. I felt a little sorry for Pastor Naden E eu senti um pouco pelo pastor Nathan, because he couldn't answer what I'd said. porque ele não poderia dar uma resposta para o que eu disse. But nevertheless, he was very unhappy with the presentation I'd made. Mas ele ficou bem feliz com o discurso que eu havia apresentado. And the results of that have been disastrous in Australia. E os resultados disso foram desastrosos na Austrália. A few years later, Alguns anos mais tarde, I went back to my old school, the Newcastle Seventh-day Adventist High School. e eu fui à escola que eu havia estudado, a escola de ensino médio de Newcastle. And I went into the library. E eu fui à biblioteca. One of my friends was a librarian. E um dos meus amigos era o bibliotecário. And I went along looking at the books in the library. E eu fui andando, olhando aos livros na biblioteca. Here were these terrible, these disgusting novels. E eu vi esses terríveis romances que tinham ali. I went back to him. What are you doing putting this rubbish in our library? Eu falei a ele, o que você está fazendo colocando esse lixo na nossa biblioteca? Well, he said, you know, we get an appropriation for the government for the library, and they tell us we've got to have this broad base of books in our library. Ele disse que por causa daquele vínculo com o governo, eles disseram que nós temos que ter esse tipo de livro em nossa biblioteca. Oh, he said, you'll notice that we've got them all together right at the end of the library. Nós temos, se você perceber bem, nós temos todos eles ali no final da biblioteca. I said, this library will be cursed by God having those in there. E eu disse, essa biblioteca será amaldiçoada por Deus com esse material. We can't put Satan's books in our Christian libraries. Nós não podemos pôr livros de Satanás nas nossas livrarias cristãs, bibliotecas. Oh, how tragic it is what happens when you go the way of the world. Quão trágico é quando você decide ir pelos caminhos do mundo. A few years later, when I was president of Columbia Union College, Alguns anos mais tarde, quando eu fui presidente da faculdade Columbian Union, one of the associated directors of the education department, eu estava falando com um dos diretores associados do departamento de educação. and he said, I've just been down to the South Pacific. E ele disse, eu acabei de voltar do Pacífico Sul. I said, well, what did you find in our educational system down there? E eu disse, o que você descobriu no nosso sistema educacional na região? He said, I've found the best equipped schools in any country of the world, including the United States and Australia. E ele disse, eu encontrei as escolas mais bem equipadas do mundo, incluindo, comparando com os Estados Unidos, ali na Austrália. But the spirituality was dreadful. Mas a espiritualidade era de dar medo. Listen, I'd rather have very poor equipment Ouçam, eu prefiro ter equipamento pobre and facilities e instalações than having and then having good spiritual presentations in the school. e tendo bons discursos espirituais nas escolas. There's a way that seemeth right unto a man, but the ways thereof are the ways of death. Há um caminho que parece reto aos olhos do homem, mas o fim deles são os caminhos da morte. Make sure every school from the lowest level all the way up to the university are preaching and teaching the truth of the everlasting gospel. Tenham certeza, assegurem-se que nossas escolas, desde a escola até o ensino superior, estejam pregando o evangelho eterno. Because our education is ultimately going to either lead
our young people to the truth of God and to the ministry of God, Porque o que é ensinado nas escolas guiará os nossos jovens ou para a verdade de Deus, para o ministério de Deus, or else they're going to take them away from the kingdom of heaven. ou irá tirá-los do reino celeste. Oh, let's be strong as laymen to demand God's ways in all our educational systems. Que nós possamos ser firmes em exigir os caminhos de Deus do nosso sistema educacional. I'm glad to see these self-supporting schools rising up here that are following God. E eu estou feliz de ver essas escolas de sustento próprio surgindo aqui que estão seguindo a Deus. And brethren and sisters, support them because I know the people that are operating these institutions or the ones to come, and I know that they will teach the word of God in its purity. Irmãos e irmãs, apoiem-nas porque eu conheço as pessoas que estão operando essas escolas e que elas vão ensinar